Fala pessoal, bem-vindos ao Lave Matemática. Eu sou o professor Thiago Basílio e é sempre uma honra ter cada um de vocês aqui comigo. Trago hoje a semana 6 do PET 2 do segundo ano do ensino médio. Então eu já vou direto para as questões, vou deixar os recadinhos para o final. Na última aula a gente começou a ver a análise combinatória, né? E agora a gente vai avançar um pouco mais nela para além do PFC, tá? Então, olha só. Em um restaurante, existem quatro opções de bebida, três opções de prato principal e duas de sobremesa. De quantas maneiras distintas um cliente pode montar o seu almoço contendo um prato principal, uma bebida e uma sobremesa? Então, olha só, pessoal. Isso aqui já é uma questão que remete um pouco ao que a gente fez na última aula, tá? Então você tem, ó, quatro opções de bebida. E é justamente ele quer que o seu almoço tenha uma bebida. São três opções de prato principal. Ele quer que o seu almoço tenha um prato principal. E tem duas de sobremesa. E é pedido que o seu almoço tenha uma sobremesa. Então você se coloca no lugar da pessoa, do cliente, né? A pessoa que vai montar o almoço dela. Então ela tem que tomar uma sequência de decisões, tá? Então, a ideia aqui, básica, é o seguinte: a pessoa, primeiro, ela vai escolher, na ordem que está ali, né? Da pergunta, né? O prato principal. Depois, ela escolhe a bebida. E, por fim, ela escolhe a sobremesa. Bom, prato principal, segundo enunciado, ela tem três opções. Então, são três opções para o prato principal. Para a bebida, são quatro opções. E para a sobremesa, são duas. Isso aqui, pessoal, agora eu vou mostrar para vocês. Na última aula eu fiquei fazendo muito isso, mas se você conseguir entender essa história, que na verdade fica muito bem explicado desse jeito, você pode substituir isso aqui por um algoritmozinho, que é o seguinte: você começa a usar tracinhos. Então, ó, pensa o seguinte, ó, você vai escolher aqui, você tem três decisões a tomar, tá? Então, pelo que está aqui, você tem o prato principal, você tem a bebida e você tem a sobremesa. Na hora de você montar o prato principal, de você escolher, você vai ter três opções. Para bebida você vai ter quatro e para sobremesa você vai ter duas opções. De forma que o PFC, né, ele vai te garantir que é só você multiplicar que você vai ter o total que você pode obter no seu almoço. Bom, multiplicando esses valores, você vai encontrar 24 maneiras, tá? Então, o cliente ele pode montar o prato. Então, vou colocar aqui, ó. O cliente pode montar seu almoço de 24 maneiras distintas. Se você não assistiu a aula da semana 5, aconselho que assista para poder ficar muito bem encaminhado isso daqui. Deixa eu só fazer uma pausa rapidinho aqui, que eu tenho que resolver uma questão do vídeo que vai sair daqui a pouco. Pera aí. Tem que ver aqui porque tem um vídeo meu. Só precisa dessa pausa, pessoal, porque eu tenho que ver um vídeo meu aqui que tá programado para sair, mas ele ainda não foi processado. Vamos aguardar, né, pelo melhor aí. Mas essa hora o vídeo já saiu. Ó, vocês estão vendo o vídeo aí.
o que eu estou mencionando ele já está no canal faz tempo. Então, olha só. Questão 2. Analise cada uma das situações abaixo e classifique-as como 1. Permutação. 2. Arranjo. Ou 3. Combinação. E depois marque a alternativa que contém a sequência correta. Então, olha só, pessoal, aqui que já começa a inserir alguns conceitos que existem na análise combinatória. Então, eu vou colocar aqui para vocês o seguinte: o que seria a ideia da permutação, o que seria a ideia do arranjo e o que seria a ideia da combinação. Então, a ideia da permutação é que você tem. Então, peraí. Vou colocar isso. Você tem N objetos e aí você quer as ordenações dos N objetos. Então, quando você fala de permutação, você está falando de ordem, tá? Então, você tem uma quantidade qualquer de objetos, você pega todos eles e embaralha. Você vai misturando a permutação. Na verdade, cada permutação é uma ordenação diferente que você consegue fazer com esses objetos. No caso do arranjo, você tem 9 objetos e aí você tem a escolha de P deles e eles trabalham com as ordenações dos P objetos. Então o que acontece aqui? Você tem uma quantidade qualquer de objetos, você primeiro tem que escolher alguns deles e aí você vai ordenar só esses que você escolheu. Então eu não vou mais ordenar todos. O que interessa para mim é a ordenação daqueles objetos que eu selecionei. Então a permutação você não tem escolha, é todo mundo. No arranjo você escolhe uma parte e aí você trabalha com o embaralhamento, a ordenação desses objetos. No caso da combinação, você também tem N objetos e aí você também escolhe P deles, só que aí nesse caso aqui não tem ordenação. Ou seja, eu não estou preocupado com a ordem que foram escolhidos. Se está escolhido, valeu. Não tem hierarquia, não tem nada. Então, entenda a diferença de permutação, arranjo e combinação. Primeira diferença básica é o total que você está considerando. Na permutação não tem escolha, você trabalha com todos os objetos que você tem. Ponto. E aí você ordena eles. No arranjo de combinação você tem a escolha. Então você tem um total de N objetos. Então você tem, por exemplo, 10 objetos. Eu vou lá e vou escolher 6. No arranjo, além de eu escolher os 6, aí eu vou me preocupar com a ordem que a escolha foi feita. Então, a ordem que foi feita, ela faz diferença. Então, por exemplo, quando aquele exemplo que a gente fez na semana 5, de escolher um capitão e um suplente, faz diferença eu escolher, por exemplo, o João e o José e o João, porque dependendo da ordem que eu escolhi, um é capitão e o outro é suplente. Se eu inverter a ordem, eu estou trocando as funções deles. Então, é um caso específico que nós temos, que a ordenação ela faz diferença na sua contagem. Tá? No caso da combinação, não. Se eu tenho 10 objetos, eu vou escolher 6, não tem hierarquia. Eu não estou preocupado com a ordem da escolha, eu só quero escolher. Então eu quero saber quantas escolhas possíveis eu posso fazer de 6 objetos de um total de 10.
Então, essa primeira questão é só para poder analisar o conceito. Então, olha a primeira situação, ó. Eleger um presidente e um vice-representante de uma comissão dentre 10 pessoas. Então, repara que nesse caso aqui, você está escolhendo duas pessoas, tá? De um total de 10. Então, repara que existe uma hierarquia. Então, aqui nesse caso, a ordem ela faz diferença. E como eu estou pegando, e como eu estou escolhendo uma parte do total e a ordem importa, isso aqui vai ser um arranjo, tá? É uma questão de arranjo isso daqui. Segunda situação, escolher dois funcionários. Então, ó, vou escolher dois funcionários para representar a empresa dentre 30 funcionários. Não estou considerando todo mundo, então estou escolhendo só parte. E nesse caso, repara que não tem a hierarquia, não tem a diferença de cargo, só vou escolher dois. Ponto, eles vão representar. Não importa a ordem que eles estão, eles vão representar a empresa. Então, nesse caso aqui, como não tem ordem, isso aqui vai ser a combinação. Beleza? Formar senhas de 8 dígitos. Então, ó, nós temos aqui 8 dígitos com os algarismos 1, 2, 3, então até o 9, sem repetir. Então, repara que aqui eu tenho 9 algarismos. Espera aí, deixa eu escrever um pouquinho mais certinho, né? Eu tenho 9 algarismos e eu vou escolher 8. Então já não é mais permutação, eu estou escolhendo parte deles. E tem a ordem, porque eu estou formando senha, né? Então, ordem diferente cria para mim senha diferente. Então, nesse caso aqui, vai ser também um problema de arranjo. Então, nesse exato momento, temos 2, 3, 2, que já dá para saber a resposta, vai ser a letra E. Tá? É a única que vai enquadrar para a gente. Mas vamos continuar. Formar combinações de números com os dígitos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Toma cuidado. Apesar da palavrinha combinações, isso aqui quer dizer senhas, tá? Então são senhas de 6 dígitos. Então, apesar da palavra estar combinações, a combinação está no sentido de formar uma senha. Eu vou misturar aqueles números para poder formar uma senha diferente. Então, se eu estou pegando 6 números, eu estou fazendo uma permutação. Eu estou brincando com a ordem deles, tá? Organizar 6 livros em uma prateleira em qualquer ordem. Então, nesse caso aqui, são 6 livros em qualquer ordem. Não está tendo escolha, né? Aqui repara que é sem escolha, né? Então, se não tem escolha, também se trata de uma permutação. E aqui fala sortear 3 pessoas em um grupo com 20 pessoas. Ele disse, não falou nada de ordem, mas estou pegando partes aqui, né? Então, nesse caso aqui vai ser 3. Deixa eu só fazer uma mudança de cor aqui, né? Porque, como eu fiz aquela relação lá em cima, senão quem vê isso aqui escrito depois não vai entender muito bem a diferença de cores que eu fiz aqui. Só para poder relacionar. Tá ok. Beleza? Então é isso. Questão 3. Dados os algarismos 1, 2, 3, 4, 5 e 6, pergunta-se: quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar? Então, toma o devido cuidado, porque ele quer formar números de 3 algarismos distintos. E aqui eu vou mostrar para vocês uma forma de a gente fazer com o PFC, que é o que nós já usamos, e também com a
com a fórmula de arranjo, combinação ou permutação. Então, reparem que se eu for usar o PFC, e aí eu já vou partir direto para aquele esqueminha que eu mostrei para vocês no primeiro exemplo da aula de hoje, no primeiro exercício da aula de hoje, eu vou ter que escolher aqui o algarismo das unidades, o das dezenas e o das centenas, certo? Bom, não, ele falou o número de integrales distintos, então assim, não tem nenhuma restrição a não ser que eu não posso repetir, tá? Então isso aqui é importante destacar. E quando fala distinto, é porque é sem repetição. Então se você já escolheu um algarismo, esquece, não repete ele. Então na hora de escolher das centenas, eu posso escolher qualquer um daqueles 6 lá de cima. Então eu vou aqui e coloco 6 opções. Aí vamos supor que eu escolhi o 2. Então eu risco ele. Não posso repetir. Na hora de escolher das dezenas, eu tenho que escolher entre os que sobraram. Como eu já escolhi um, que eu não posso repetir, eu passo a ter 5 opções. Vamos supor que eu escolhi o número 6. E agora eu tenho 4 opções para as unidades. De forma que ao multiplicar aqui, eu vou obter 120 números. Então, existem 120 números com aqueles algarismos, tá? Sem repetição. Vou fazer uma divisão aqui. Agora, pessoal, esse problema, vocês acham que ele enquadra em quê? Em permutação, em combinação ou em arranjo? Repara que eu tenho, para poder escolher, são 6 algarismos e eu vou escolher 3, tá? Então, ó, deixa só eu tirar isso daqui, porque ele ficou na frente, né? Vou colocar essa observação aqui em cima. Então, se são distintos é porque não tem repetição. Você tem que entender que isso daqui, você está então com 6 números, 6 objetos, e você vai escolher 3 deles. Então eu estou pegando apenas parte. Se eu estou pegando só parte, então ou é arranjo ou é combinação. E aí você tem que se perguntar, a ordem que eu escolho os meus números, ela faz diferença? Ou, independente da ordem que eu escolher, os números formados serão os mesmos? Pessoal, os números aqui, né, o nosso sistema de numeração, ele é posicional. Então, até que eu coloquei ali, centena, dezena, unidade. Então, dependendo da posição que você coloca o algarismo, ele vai ter um valor diferente. Então, você tem uma escolha de objetos em que a ordem de escolha é importante. Então, você passa a ter um arranjo. Tá? Então, isso daqui seria pela fórmula do arranjo. A fórmula do arranjo, ela é a seguinte. A gente representa com um azinho, tá? O arranjo de n objetos tomados P a P, isso aqui vai ser dado por... Aí qual que é a história para poder pensar na ideia da fórmula do arranjo? Vou passar para vocês aqui a ideia, tá? Você pega todos os objetos e você ordena eles, coloca em fila. Você pode fazer isso de n fatorial formas. O que é esse n fatorial? Você tem que pensar, se fossem 10 objetos, você pegaria, na primeira posição eu tenho 10 possibilidades. Na segunda eu tenho 9, que eu não posso recolocar, eu coloquei na primeira. Na terceira eu tenho 8. Na quarta eu tenho 7. E por aí vai. Então na hora que eu fizer a multiplicação pelo PFC, vai ficar 10 vezes 9, vezes 8, vezes 7, até o vezes 1, que é o último. Para não ter que escrever essa multiplicação inteira, a gente usa o fatorial. Então, quando eu coloco esse fatorial, eu quero dizer que é a multiplicação de todos os números, tá? Do n até o 1, em ordem decrescente, claro. Então, eu ordeno tudo, tá?
E aí, o que tem que ser feito? Quando eu ordenei esses, e aí deixa eu colocar a ideia aqui embaixo, tá? Mas eu vou mostrar para vocês. Tem os primeiros são o que importa pra gente. Os P primeiros são os que importam, né? Então o que a gente vai fazer é o seguinte: se só importa a ordem dos primeiros, a ordem dos não escolhidos acaba sendo irrelevante, tá? Então isso daqui seria a fórmula do arranjo. O que eu vou fazer com essa fórmula? Vou jogar ela para cá. Vou deixar ela no cantinho aqui, tá bom? Vou deixar ela até. Deixa eu pegar uma caneta azulzinha aqui para poder destacar essa formulinha do arranjo. Espera aí que ficou meio descompensado ali, né? Porque um lado do parênteses não foi. Então, olha só, com números, como é que fica isso? Ó? Na nossa questão, nós temos 6 algarismos e eu vou escolher 3 deles, tá? Então, qual que é a ideia principal? Você pega os 6 algarismos, inicialmente, sem escolha, e ordena. Você pode fazer isso de 6 fatorial formas diferentes. Escolheu 3, ficaram 3 de fora. Para você poder consertar, porque quando você fez o 6 fatorial, você considerou a ordenação tanto de quem está dentro como de quem está fora. Você vem aqui e divide pelas ordenações dos 3 que estão de fora, tá? E aí, na hora que você for montar aqui, eu tenho que tentar resolver essa conta. Então eu vou abrir esse fatorial de 6. Ele ficaria 6. Deixa eu até colocar de novo. Eu tenho que acostumar com o negócio de colocar o pontinho mais alto aqui. 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3. E aí viria vezes 2 vezes 1. Só que você pode parar a conta aqui e manter o fatorial. Isso por quê? Porque eu tenho um 3 fatorial lá embaixo. De forma que eu posso chegar aqui, ó, e cancelar os fatoriais e vai ficar 6 vezes 5 vezes 4, que vai dar 120 da mesma forma que utilizando o PFC. Eu acho que vocês vão concordar comigo que o PFC ali, ele é muito mais fácil, né? Não tem que preocupar com o negócio de formulinha. Mas é bom saber a fórmula, às vezes é útil. Vamos para a próxima aqui, ó. Quantos algarismos distintos. Desculpa. Quantos números de 4 algarismos distintos podemos formar? Então, a ideia aqui, mais uma vez, estou trabalhando com algarismos distintos. Deixa eu tirar isso daqui. Isso, beleza. Então agora são 4, tá? Então são 4 algarismos distintos. Vamos começar então fazendo mais uma vez pelo PFC, tá? Então pelo PFC. Não, peraí que eu fui muito para baixo aqui, não preciso disso tudo não. Pelo PFC, mas tem espaço aqui, né? Vou utilizá-lo. Então nós temos 1, 2, 3, 4, tá? Então, como é que a gente monta essa história aqui? Só pensar, eu tenho que escolher o algarismo das unidades de milhar, o da centena, o da dezena e o da unidade, certo? A única restrição que eu tenho é que eu não posso repetir. Então, no primeiro aqui, eu vou ter 6 opções. Continua sendo do 1 ao 6, tá? No da centena, eu não posso usar o da unidade de milhar. Vão ser 5. Depois vão ser 4. E aqui vão ser 3. Pelo PFC, eu posso multiplicar tudo isso. E aí eu vou chegar em. Deixa eu colocar aqui. Vou chegar em 360 números. Certo?
360. Espera aí que eu esqueci de selecionar a ferramenta. Então isso aí é usando o PFC, tranquilamente, né? Deixa eu escrever que isso daqui em cima é a fórmula do arranjo, tá? Então, vamos fazer agora utilizando o arranjo. Bom, para a gente poder usar o arranjo, a história agora vai ser a seguinte. Eu tenho 6 algarismos, quero escolher 4 para poder formar o meu número. Então, o primeiro passo é pegar os 6 algarismos e ordenar. Vou ter, então, 6 fatorial formas de fazer isso. Nessas formas, estou incluindo as ordenações daqueles 2 que ficaram de fora. Porque só interessa para a gente a ordenação dos 4 que eu escolhi. Então você vem aqui e divide pelo 2 fatorial, tá? De forma que na hora que a gente fizer aqui, aí agora a gente vai abrir aquela conta, vai ficar 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Então você escreve até aparecer o de baixo, que aí você pode cancelar. Cancela aqui, e aí vai dar exatamente o valor que deu em cima, né? Em cima não, do lado ali, né? 360. Certo? Letra C. Quantos números de 4 algarismos distintos, terminando com 5, podemos formar? Então, olha só. A gente vai fazer mais uma vez pelo PFC. Então, deixa eu só destacar aqui, né? São números de 4 algarismos distintos, terminando com 5. Então, eu já defini quem que é o meu último algarismo, certo? Então, repare que vai ser o seguinte, ó. Pelo PFC, eu teria 1, 2, 3, 4. Eu tenho uma restrição aqui, tá? Deixa eu escrever primeiro, manter aquela coisa, né? Unidade de milhar, centena, dezena, unidade. Eu tenho uma restrição, que é essa história do terminando com 5. Então, aqui tem que ser o 5, tá? De forma que eu vou ter só uma opção. Então, o 5 ele vai ter que entrar aqui. Agora eu vou para o restante. Já escolhi o 5, tem que ser distinto. Então, do 1 ao 6, o 5 não está disponível mais. Eu passo a ter 5 opções para o primeiro algarismo, 4 para o segundo e 3 para o terceiro. Pelo PFC, isso aqui vai retornar para a gente 120 números. Utilizando a ideia do arranjo. Opa. Utilizando o arranjo, o que vai acontecer? Toma cuidado, tá? O 5 já está determinado que ele está no meu número. Então, o 5 ele não vai entrar na minha escolha. De forma que eu vou ter como opção 5 números. 5 algarismos. O 1, o 2, o 3, o 4 e o 6. Desses eu vou escolher 3, que são os 3 que faltam, tá? Então, eu já considero que já foi feita uma escolha. Vou fazer as 3 que faltam com as 5 opções que eu tenho sobrando. Ordeno os 5, então eu vou ter 5 fatorial.
Estou escolhendo 3, vou ter que dividir pela ordenação dos dois de fora. Isso aqui vai dar para a gente, então, abrindo aquela conta, vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Aqui vai ocorrer o cancelamento. E agora que eu vou consertar ali, tá, pessoal? Eu fiquei fissurado nesse 120 aqui. Mas na verdade isso aqui dá 60, né? Perdão, são 60 números, tá? Aqui vai dar 60. Percebi porque eu fiz a conta de novo aqui do lado, né? Então são 60 números. Show? Vamos lá então. Quantos números ímpares, tá? Então, números ímpares de 3 algarismos distintos. Vamos partir para o PFC. Então temos 1, 2, 3. Temos a centena, a dezena e a unidade. Certo? Temos restrição. A restrição de ser ímpar e também aquela de sempre de ser distinto. Tá? Então, se eu preciso que seja ímpar, o meu algarismo das unidades vai ter que ser ímpar. Então, nesse caso aqui, na unidade vai ter que entrar ou o 1, ou o 3, ou o 5. De forma que eu tenho aqui 3 opções. Escolhido isso, eu tenho 5 opções para o primeiro e 4 para o segundo. Certo? Isso aqui vai me retornar também 60 números. Então, 60 números. Vamos utilizar a ideia de novo do arranjo, tá? Então toma cuidado agora que a gente teve que fazer aquela escolha da restrição. Então, na restrição nós tínhamos 3 opções. Que eu tenho que escolher quem que vai ser o meu último algarismo. Feito isso, eu podia ter feito isso na conta de cima, fazer 1 vezes isso, que ia ficar mais claro talvez. Sobram 5 algarismos, eu tenho que escolher os 2 primeiros, tá? Então nesse caso vai ficar 3 vezes. Aí aqui vai ficar 5 fatorial, né? Que são as ordenações dos 5 que eu posso escolher. Dividido por 2 fatorial. Certo? Abrindo essa conta, vai ficar 3 vezes. Nem é 2. De novo, desculpe. Desculpe. Não são os 2, né? São os 3 de fora. Os 3 de fora. Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3 fatorial sobre 3 fatorial. Podemos cortar aqui. E vamos chegar também no 60 como resposta. Pessoal, o problema de eu gostar muito dessa matéria é que a aula fica longa também. Né? A gente tem mais 3 questões depois dessa. Vamos lá, tentar agilizar, né? Pelo PFC, a próxima questão. Números de 6 algarismos distintos divisíveis por 2. Então eu quero pares, né? No fim das contas, são números pares. Então repare que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4,
5, 6, tá? Então, é isso que eu tenho que preencher. Então, aqui eu vou ter a casa das centenas de milhares, dezenas de milhares, unidade de milhares. Centena, dezena, unidade. Como eu tenho aquela restrição dos algarismos serem distintos e o número ser divisível por 2, vou começar por aqui. Aqui tem que ser 2, ou 4, ou 6. Tenho 3 opções. E a partir daqui, selecionado aquele número, eu tenho 5, 4, 3, 2, 1. Isso aqui, se você fizer essa conta, você vai chegar em 360 números. Perceba agora que essa conta ela não chega a ser um arranjo, porque agora eu estou usando todos os meus objetos. Então, isso aqui já é uma questão de permutação. Tá? Então, no caso da permutação, primeiro eu tive que fazer a escolha do meu último algarismo, então tem aquele 3, e os outros 5 eu vou permutar. Qual que é a fórmula da permutação? Coisa mais simples do mundo. O P de n é o n fatorial. Tá? É só fazer isso. No caso aqui, é a fórmula da permutação. Então isso aqui vai ficar 3 vezes 5 fatorial, que vai ser 3 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar o 360. Tá? E aí terminamos essa questão. Questão 4. Considerando os anagramas da palavra editora, então, quando a gente fala em anagramas, a gente está falando em ordenações. Logo, estamos falando em, como vou usar todas, permutações. Tá? Então, vou usar as permutações da palavra editora. Então, permutações, anagramas da palavra editora. Então, letra A, eu quero o total de anagramas. Não vou preocupar mais agora em ficar fazendo PFC. Isso aí vai ficar tranquilo para vocês, né? Então, como eu tenho, se você for contar, nós temos 7 letras, né? Então temos 7 letras distintas, que são elas: o E, o D, o I, o T, o O, o R e o A. Basta que a gente faça realmente o P de 7, que vai ser o 7 fatorial, que é o 7 vezes o 6, vezes o 5, vezes o 4, vezes o 3, vezes o 2, vezes o 1. Se eu não me engano, isso aqui dá 5.040. Isso. Então são 5.040 anagramas. Agora a gente quer anagramas que começam com consoante. Então aqui já é mais útil a gente usar a ideia da primeira vogal, né? Primeira vogal não, né? Da consoante aqui.
Opa, peraí. Aqui. Vou escolher a consoante e aí eu vou fazer um traço mais longo aqui, só para representar. Porque aqui, na primeira, eu vou ter que colocar o D, o T, nem vou colocar assim com conjunto não, né? Aqui tem que entrar o D, o T ou o R, tá? Então eu tenho três opções. E aqui são as 6 letras restantes. Então, nesse caso aqui, aqui fica justamente o 6 fatorial, tá? Ou melhor, né? Vou chamar de P de 6, que é a permutação de 6. Então, no nosso caso aqui, nós teremos 3 vezes o 6 fatorial, ou melhor, vamos colocar o P de 6. 3 vezes a permutação das 6 letras, que vai ser 3 vezes o 6 fatorial, que é igual a 3 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 2160. Eu ia pegar a calculadora aqui, mas a cabeça tá boa ainda. 2160, tá? Então aqui são 2160 anagramas, no caso ali, iniciados com a consoante, tá? Próxima. Os anagramas que possuem as letras D, O e R sempre juntas nessa ordem. Então, quero anagramas que tem o D, O e R sempre juntas nessa ordem, tá? Então, nesse caso aqui, se a gente for pensar, e aí que fica interessante pra gente, é pensar que nesse caso nós temos 5, entre aspas, letras distintas. O que seriam essas letras? É o E, o I, o T, o A, e aí a gente considera aquele dor como uma letra só, um bloco, tá? Então eu vou até dar uma destacada aqui, ó. Seria como se fosse, vou colocar de outra cor, né? Não destacou tanto com essa cor. Como se fosse uma letra só, tá? E aí, no nosso caso, basta fazer essas permutações. Vai ser o P de 5, tá? Que é o 5 fatorial, que é 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso aqui vai dar 120. Ok? Então, nesse caso, são 120 anagramas. Show? Os anagramas que terminam com as letras T, E e D juntas em qualquer ordem. Então aqui a gente recorre mais uma vez ao nosso sisteminha, né? Que aí eu sei que eu tenho uma coisa maior no começo, tá? E vou ter uma coisa menorzinha aqui da seguinte maneira. Eu sei que aqui, eu vou colocar até em azul mais uma vez, pode entrar o I, o O, o R e o A. Por quê? Ele quer que a, a palavra termine com T, o E e o D.
Por que eu não posso utilizar a mesma ideia da letra C? Porque ele não fixou a ordem, tá? Ele fixou a posição. As últimas três letras vão ser o T, o E e o D. Só que agora eu posso ter qualquer ordem, tá? De forma que as primeiras quatro letras eu vou ter aqui o P de 4, né? E as outras três eu vou ter o P de 3. Então, na hora que eu fizer a conta aqui, eu vou fazer o P de 4 vezes o P de 3, tá? Isso aqui vai dar pra gente 4 fatorial vezes 3 fatorial. É 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vai ser 24 vezes 6. Isso aqui vai dar um total de 144. Então são 144 anagramas. Entenderam a ideia, pessoal? É interessante isso aqui, né? Mas vamos em frente. 46 minutos, mas tá acabando. O final aqui é mais rápido. Questão 5 é do Enem. Só não vai ser mais rápido porque tem que ler esse texto enorme, né? 12 times se inscreveram em um torneio de futebol amador. O jogo de abertura do torneio foi escolhido da seguinte forma: primeiro foram sorteados 4 times para compor o grupo A. Então, ó, são 12 times, tá? E aí, primeiro você sorteou 4 times para poder compor o grupo. Então, aqui está no grupo A. Em seguida, entre os times do grupo A, informação importante, foram sorteados 2 times para realizar o jogo de abertura do torneio, sendo que o primeiro deles jogaria no próprio campo e o segundo seria o visitante. Tá? A quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A. Então, ó, vou manter a cor que eu tinha aqui em cima. Então, eu quero a quantidade total de escolhas possíveis para o grupo A. E a quantidade total de escolhas dos times do jogo de abertura podem ser calculadas através de. Então, olha só, vamos pensar. Qual que é a ideia? Eu tinha 12 times, tá? Então, ó, vou pensar primeiro na formação do grupo A. Qual que é a ideia? Eu tenho 12. Vou fazer embaixo. Eu tenho 12 times. E eu vou sortear 4 times. Escolher, sortear, dá na mesma. Para poder montar o grupo, tem ordem? Não tem ordem, né? Isso aqui vai ser uma combinação de 12 4 a 4, né? Isso porque não tem a questão da ordem, tá? Então é uma combinação. A ordem, ela vem na hora de você fazer a definição do jogo de abertura. Porque aqui você pega os 4 times e aí você vai sortear. Sortear. Deixa eu escrever bonitinho aqui. Sortear 2 times. Nesse caso, ele deu a entender, ele falou bem claramente, né? O primeiro joga no próprio campo, o segundo é visitante.
Então aqui já é uma questão com ordem, tá? Então aqui já é um arranjo de 4, 2 a 2. De forma, então, que para eu escolher o grupo A eu tenho combinação, para poder escolher o B eu tenho um arranjo, então a resposta vai ser a letra A, tá? Então é só porque tem essa diferença mesmo de quem está jogando em casa e quem está jogando fora. Agora a questão 6. Uma empresa confecciona e comercializa um brinquedo formado por uma locomotiva pintada na cor preta, mais 12 vagões de iguais formato e tamanho, numerados de 1 a 12. Dos 12 vagões, 4 são pintados na cor vermelha. Então vamos dar uma olhada aqui, ó. Você vai pegar 4 e vai pintar na cor vermelha. São 3 que vão estar na cor azul. Deixa eu pegar um verdinho bonitinho aqui. Tem 3 na cor verde. E aí você tem 2 na cor amarela. O trem é montado utilizando-se uma locomotiva e 12 vagões, ordenados crescentemente segundo suas numerações, conforme ilustrado na figura. Então tá aí na figura a sua locomotiva. Tá os vagões numerados de 1 a 12, tá? E aí vem a pergunta. De acordo com as possíveis variações nas colorações dos vagões, a quantidade de trens que podem ser montados, expressa por meio de combinações, é dada por. Então, pessoal, vai ser o seguinte. O que a gente vai fazer? Deixa eu dar uma olhada aqui. Eu tenho 15% de bateria. Então acho que dá para terminar a aula. Vamos lá. Você tem que tomar aqui 4 decisões, pensando na ideia do PFC. Tá? Primeira decisão vai ser a escolha dos vagões vermelhos. Porque o que acontece? Você tem 12 vagões numerados e você vai pintar de vermelho, tá? Então a ordem que você pinta é indiferente. O que vai interessar é quais que são os vermelhos, tá? Então vamos supor que eu cheguei aqui, né? E eu escolhi, por exemplo, pintar o terceiro, o sexto, o sétimo e o 11º, tá? Essa não é a minha única escolha, mas é uma das possíveis, tá? Então, se eu tenho 12 vagões e eu vou escolher 4, sendo que a ordem não importa, eu vou ter uma combinação e eu vou usar a notação que ele está usando nas opções ali, mas eu tenho 12 vagões e eu vou escolher 4. Isso aqui são as possibilidades, tá? Então a combinação de 12, 4 é 4. Tá? E aí, beleza. Tomou essa decisão, você vai agora partir para a sua segunda decisão, que vai ser a escolha dos vagões azuis, tá? No caso de escolher os vagões azuis, repara que você já escolheu 4 para poder pintar de vermelho. Por isso que o PFC se aplica. A primeira decisão ela influencia diretamente na segunda, tá? As decisões são tomadas em conjunto uma após a outra. Nesse caso aqui, eu vou ter que escolher. Ele disse que são 3 na cor azul. Então eu vou lá. Já vou colocar a resposta direta aqui, depois eu coloro, né? Então você vai. Como já tem 4 coloridos, você vai ter que ficar com 8 para poder escolher. E aí você vai escolher 3. Então vai ser uma combinação de 8, 3 a 3. É o total de possibilidades de você poder pintar o vagão azul. Então eu vou lá, vou escolher, por exemplo, vou pintar o 1, vou pintar o 5 e vou pintar o 9.
Agora eu vou partir para o verde. O verde são 3, tá? Então, ó, terceira decisão seria a escolha dos vagões verdes. Nesse caso aqui, repara que eu já pintei 4 de vermelho e 3 de azul. Então já pintei 7. Então sobram pra gente 5 vagões. Vou escolher 3 para poder pintar de verde. Então aqui eu vou ter essa combinação de 5, 3 a 3 como sendo o total de possibilidades para eu poder pintar de verde. Então, deixa eu selecionar o meu amigão verdinho aqui, que era esse daqui. Então, nesse caso, nós vamos fazer. Vou pintar, por exemplo, o 4, o 8 e o 12. E aí, claro que agora só sobra uma possibilidade pro amarelo, né? Mas a gente vai reescrever aqui. A escolha dos vagões amarelos. Sobraram 2 vagões e eu vou escolher os 2. Aí eu vou pintar isso aqui. Vou pegar minha corzinha amarela que eu escolhi. Então isso aqui seria uma combinação possível de locomotiva, tá? E agora eu aplico o PFC. Porque eu tomei essas decisões todas. Vou colocar até de azul para não misturar tanto assim. Pelo PFC. Eu vou ter a multiplicação de cada valor desse individualmente. É importante destacar que eu alterei, tá? Eu mexi nessa questão porque as opções estavam todas bagunçadas. As opções, elas em nada tinham a ver com as opções do que estavam lá no Enem mesmo, né? Eu já trabalhei com essa questão, então eu estou acostumado, eu sei que não é assim. Então eu consertei as alternativas, tá? E aí pronto. Nós chegamos na resposta e terminamos essa semana. Vai dar tá quase 1 hora de aula. Esse eu imaginei já que estaria bem extenso. Agora só falta complementar. Se você gostou, deixe seu gostei. Desculpa os errinhos, sempre acontece, é muita coisa para poder falar. Se inscreva no canal se você não for inscrito, compartilhe com os amigos e eu aguardo vocês na próxima. Valeu!